Voltamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Então, revisando. O que eu quero revisar com vocês? Nós temos então o concurso material, que se destaca por pluralidade de condutas, o que resulta em pluralidade de crimes. Neste concurso, ele é real. Para cada conduta, obviamente, um crime. Ele é lógico, ele é real. Em caso, vamos fazer o quê? A soma das penas, denominada cúmulo material. Tudo bem? Lembrem, aqui duas peculiaridades. Não importa se ocorreram ou não no mesmo contexto fático. 2. Não importa se os crimes são idênticos, o que chamará homogêneo, ou diversos, o que chamará heterogêneo. Tudo bem? Beleza? Então, o que acontece? Repito, sistema cumulativo das penas. As penas serão somadas. Professora, mas as penas serão somadas? Como? Não surtem, vocês viram comigo uma sentença. Nesse caso, como que as penas são somadas? O que se faz é assim: você vai fazer a individualização de cada uma das penas. Primeiro, individualiza a pena da lesão corporal, depois individualiza a pena dos maus tratos. E logo após você fazer cada dosimetria em apartado, você soma para então estipular o regime. Fechou? Você vai fazer lá. Exemplo: lesão. Primeira fase, pena base. Segunda fase, agravantes, atenuantes. Terceira fase, causa de aumento e diminuição. E aí, ali você também põe o regime individual daquela pena. E vê se pode substituir por PRD. Fez uma. Aí você vai para a segunda pena, maus tratos de animais. Faz separado. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Estipula o regime e vê a possibilidade de substituição por PRD. Na sequência, você soma e aí, nesta soma, você estabelece um regime de fixação inicial, regime inicial único. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Ótimo. Olhem que interessante. Isto pode ocorrer no mesmo processo em que o juiz, então, fará esta individualização da pena de cada crime e depois unificará. Fará a denominada junção. Mas nada impede que isto ocorra em processos distintos. Pode ser que eu cometi um crime aqui, na minha casa, bati na vizinha, cheguei nervosa no meu escritório, e então bati no porteiro do escritório. Vejam, respondi aos dois crimes, cada qual separado, duas lesões, cada qual separado. Então, nada impede que este cúmulo material seja feito depois. Depois, quando for tratar de matéria de execução, que não vem o caso aqui hoje, que é outro ramo do direito, que é a execução penal. Mas saibam, o somatório das penas pode ocorrer no mesmo processo, mas se tramitou em processos distintos, não tem problema que ocorra a posteriori na denominada execução criminal. Óbvio, isso eu não cobraria de vocês, isso é matéria de execução, mas eu trago desde já a título de esclarecimento. Beleza? Outra coisa que eu quero trazer com vocês. Alguns detalhes.
alguns detalhes. Olhem, abriu meu código aí, né? Juliana, dá um sinal para mim. Abriu o código? Perfeito. Beleza. Vamos lá. Concurso material. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, mais de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, as penas serão aplicadas cumulativamente. E olha que legal. Alguém me chama? Não? No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e detenção, lembre, a pena privativa de liberdade poderá ser reclusão e detenção. Já conversamos. Já lido com polícia o dia inteiro, até na aula, gente, sirene, é para acabar, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nada impede de haver penas de reclusão e detenção. E aí? Aí que vai ser determinado, a pena privativa de liberdade pode ser reclusão, detenção, lembrando que não tem uma diferença gritante, uma diferença na natureza delas, ou prisão simples, que é aquela peninha específica da lei de contravenção penal. Ok. Se for concurso material entre reclusão e detenção, a lei diz: executa-se primeiro a de reclusão. Executa-se primeiro a de reclusão. Nessa toada, também se diz: no concurso de infrações, executa-se primeiro a mais grave. No concurso de infrações, executa-se primeiro a mais grave. Isto quer dizer que, vejam que interessante, fui acusada, processada e condenada por 2 crimes. Quais são esses crimes? Tráfico de drogas, por transportar droga, e ainda associação ao tráfico, que é quando 2 ou mais pessoas se associam para o fim específico da traficância. Então, fui condenada tanto por tráfico quanto por associação ao tráfico. São 2 condutas. Uma conduta é o transportar droga, a outra conduta é eu me associar com outrem para traficar indistintamente. São 2 condutas, 2 crimes, tráfico e associação. Fui condenada à pena mínima. A pena mínima do tráfico é 5, a pena mínima da associação é 3. 5 mais 3, 8 anos. Detalhe: o tráfico é um delito equiparado ao hediondo. O tráfico é equiparado. E a associação? A associação não. Portanto, vai ser feito a soma das penas, mas saibam, é regra. Destes 2 artigos que eu falei para vocês, nós temos um regramento. A execução da pena, quando feito o cúmulo material, é iniciado pela mais grave. Porquanto, começará pelo tráfico. Por quê? Porque é mais gravoso. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Agora, o que eu quero dizer com isso é que execução de penas distintas começa pela mais gravosa. Reclusão e detenção começa pela reclusão. Detenção e prisão simples começa pela detenção. Crime comum e de natureza hedionda começa pela natureza hedionda. Execução de penas distintas no cúmulo material começa pela mais grave. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Agora, outra coisa. Professora, e se acontecer uma
paradinha diferente. Como assim? E se acontecer de ser, olhem que interessante, uma pena privativa de liberdade, uma pena privativa de liberdade, um crime em que há PPL, junto com um crime em que há PRD, junto com um outro crime, óbvio, em que há PRD. Vamos traduzir isso? Estamos falando no caso de concurso material. 2 crimes distintos, 2 condutas distintas. Um é apenado com pena privativa de liberdade, enquanto o outro é apenado com uma pena privativa de liberdade em que foi possível a substituição por PRD. Lembrem, eu disse, vai ser feito a individualização de cada uma separadamente, certo? E aí, PPL junto com PRD. E aí, o que faz, professora? Nesse caso, o que nós temos é que para o outro crime em que caberia a PRD, para o outro crime em que caberia a PRD, ela vai ser vedada a sua aplicação. Haverá a vedação da sua aplicação. Imaginem um caso concreto. Imaginem uma pessoa condenada por um crime A, 12 anos de reclusão, e por um crime B, que foi 1 ano de reclusão, mas que substituiu por restritivas de direito, serviços à comunidade. Não há como compatibilizar que a pessoa esteja presa e fique prestando serviços ao que? Há uma incompatibilidade inerente. Portanto, entende-se que não será possível a PRD, devendo serem ambas aplicadas como PPL. Por quê? Por incompatibilidade. Por incompatibilidade. E PRD com PRD? Imaginem 2 crimes. Imaginem 2 crimes em que cada qual foi apenado com PRD. Era a PPL, mas vocês sabem que a PPL, desde que preenchidos os requisitos, poderá ser substituída por PRD. Nesse caso, vejam, nesse caso, podem as PRDs serem cumpridas cumulativamente, serem cumpridas sucessivamente ou simultaneamente? Aqui o parágrafo 2º diz: se houver compatibilidade, não impede que sejam cumpridas simultaneamente. Exemplo, um crime me deu a PRD de serviços à comunidade e eu vou prestar serviços à comunidade de segunda a sexta. Na pena do outro crime, em que deverão serem somadas, também me deu uma PRD, mas a PRD é a limitação de fim de semana. É possível que elas sejam cumpridas simultaneamente? Sim. Um crime, a PRD, é para eu prestar serviços à comunidade de segunda a sexta, o outro, que deve ser somado, cúmulo material, a PRD é limitação de sair de casa ao fim de semana. Não tem problema nenhum. Havendo compatibilidade, deverão serem cumpridas simultaneamente. E se não for possível? Aí não tem problema. No caso de 2 PRDs em que deverão serem somadas,
cumuladas, se elas não forem possíveis de aplicação simultânea, imaginem o mesmo caso com uma diferença. O crime A me deu a pena, limitação de final de semana. O crime D me deu a mesma pena, limitação de fim de semana. Ora, não dá para eu ficar limitada 1 ano junto com 1 ano. Nesse caso, é incompatível. Elas deverão serem cumpridas sucessivamente. Eu fico 1 ano sem sair de casa, depois eu fico mais 1 ano sem sair de casa. Por quê? Porque não houve compatibilidade para que seja simultânea, porquanto haverá de ser sucessiva. Tudo bem? E por fim, lembrando a vocês que a nossa Constituição Federal veda a pena perpétua. A nossa Constituição Federal veda a pena perpétua e nós temos um limite máximo. Nós temos aqui um último detalhe. Nós temos no Brasil a aplicação do concurso de crimes moderado ou limitado. Isto quer dizer que as penas elas podem ser somadas ou até mesmo exasperadas, mas elas nunca ultrapassarão o limite máximo de 40 anos. Era 30. O pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, limitou para 40. Porquanto, no caso de concurso material em que se soma as penas, imaginem, eu tive o meu dia de fúria. No meu, ó a carinha, no dia de fúria, eu matei 30 pessoas. Saí de casa doidona. Saí matando. Como? Peguei o carro. E atropelando. Fazia das pessoas tal como se fosse pinos de boliche. Do jeito que eu vi um ser humano andando na rua, eu ia igual um zigue-zague, atropelando e passando por cima. Aí eu matei, vamos imaginar, 50 pessoas. Depois de tamanha violência, me acalmei e fui trabalhar. Cheguei lá no meu escritório. Meus amigos, vejam, nesse caso, as penas, imaginem que nesta situação fática, elas devam ser somadas. Aí era 12 mais 12, tudo pena mínima porque eu sou gente boa. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, 50. Peguei 600 anos de cadeia. 600 anos de cadeia. Desesperada, sou presa em flagrante, dou uma ligação única para o meu esposo. Amor, cuida dos meus cachorros e me espera. Ele vai virar no amor supremo que ele tem por mim e vai falar assim, amorzinho, 600 anos, eu não te espero, porque nós estaremos mortos. Ou ele vai falar, amorzinho, fica tranquila, são só 40. Daqui 40 anos nós nos reencontramos para curtir o nosso amor. Sim, ele vai me esperar. Por quê? Porque nós temos um concurso de crimes moderado ou limitado. Mesmo no cúmulo material, a soma das penas não pode gerar um cumprimento ininterrupto superior a 40 anos. Tudo bem? Beleza? Meus amigos, beleza, então eu vou traçar com vocês o que eu quero de atividade para que vocês me ajudem. Me ajudem nos conteúdos. Vamos lá. Cadê o chat? Aqui. Bora no chat. Agora é minha vez. Eu quero que
vocês tracem a distinção entre concurso material e formal, pormenorizadamente. Eu quero a diferença no que tange a conduta, eu quero a diferença no que tange a conduta, no que tange, cacete, desculpa, no que tange ao fundamento, previsão do código, né, ao fundamento, a diferença no que tange a pena, a aplicação do sistema, né, se vai ser exasperação ou cúmulo material, entre outros que vocês acharem relevante. Não tem problema, Ju, que tá travando. Tá aqui. Depois eu quero a diferença entre concurso material e formal imperfeito. E, por fim, a diferença entre formal perfeito e imperfeito. Opa, são 3 perguntas. Não se preocupem, quem não conseguiu anotar, que eu jogo lá na atividade para vocês, tá bom? Fechado? Ok. Não Fechado. se preocupem que eu jogo lá. Inclusive, eu já vou findar aqui, porque eu vou colocar... Eu já pus o material para vocês? Já. Já? Ó como eu estou adiantada, hein? Agora, além de pôr o material, eu vou passar as atividades e já pôr o prazo. Fechou? Então, obrigada a atenção, gente. Eu já estou correndo lá no NEAD para deixar isso atualizadinho, tá bom? Quem quiser fazer amanhã vai estar lá. Um abraço, boa noite, bom final de semana. Qualquer coisa, só me mandar um WhatsApp, estou na área. Foi preso, me ligue, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Ok, tchau. Boa noite. Boa noite.